No dia 1º de outubro de 2003, foi instituído o Estatuto do Idoso, que prevê direitos e deveres da pessoa idosa. Agora, depois de 10 anos da instituição do Estatuto, nós vamos falar sobre isso aqui no Conexões. E para isso estão presentes a presidente do Conselho Estadual do Idoso, Lázara Lima. Muito obrigada, Lázara, pela presença. Imagina, a satisfação é do Conselho Estadual do Idoso. E quero até aproveitar esse momento, Camila, para te dizer o seguinte, a partir do momento que a UFG, TV UFG, através do seu programa, abre esse espaço para que a gente possa estar falando sobre a pessoa idosa, sobre o estatuto, sobre o processo de envelhecimento, vocês estão cumprindo com o que prevê o Estatuto a respeito da comunicação. Né? O artigo 24 diz exatamente isso, que os órgãos de comunicação deverão abrir espaços para que isso ocorra. Só que não é tão simples assim. Certo. Bom, a gente também conta com a presença da Isadora Crosara, que é presidente do Conselho Brasileiro de Geriatria e Gerontologia de Goiás, Regional Goiás, né? Muito obrigada também pela sua presença, doutora. Olá, para nós da Sociedade de Geriatria é um prazer estar aqui nesse espaço discutindo um tema tão importante. Obrigada. Obrigada a vocês. Agora a gente passa uma matéria para você saber um pouco mais como está a vida dos idosos hoje em dia. A imagem dos vovôs e vovós de antigamente está cada vez mais distante da realidade dos idosos. Atualmente, a maior parte das pessoas que chega aos 60 anos de idade se mantém na ativa e em convívio social. Muitos até continuam a trabalhar. Dona Maria Abadia, de 76 anos, já se aposentou, mas não consegue ficar parada. Ela mora com a filha e frequenta regularmente o centro de referência em convivência da pessoa idosa no Jardim Novo Mundo. A vida do idoso hoje é diferente, é boa demais. Você vê que de primeiro as pessoas iam para o sanatório, ficavam até morrer, a família não ligava. Hoje ninguém vai, todo mundo viaja, dança, passeia para tudo quanto é lugar. Todo mundo tem seu salário, vive independente de família. Eu acho que hoje, para nós, que somos idosos, não existe uma coisa melhor. Dona Maria Abadia mantém a saúde física e mental participando das atividades oferecidas no centro, principalmente da aula de dança. Depois que eu vim para cá, eu peguei saúde. Esses dias eu tive um requeimazinho, mas estou ótima. Você está me entendendo? Então, isso aqui, se todos os idosos pensassem, estaria todo mundo aqui dentro. Nós temos aqui tudo quanto é coisa para aprender. Temos natação, temos o baile da quinta-feira, que é o forró, né? Muitas excursões que a gente tem por ano. Isso para nós aqui é vida. Outra idosa que também se mantém ativa é Dona Isabel, que mora na Vila Vida há quase 6 anos. Além de cuidar da própria casa, ela participa de atividades físicas e faz vários amigos no local. Dona Isabel preferiu morar sozinha e ter a própria independência a morar com os irmãos. No entanto, ela mantém contato com os familiares. Diferente de vários idosos que moram nas 30 casas da Vila Vida, que foram abandonados pela família. Levanto cedo, faço caminhada, faço física cedo. E a terça-feira e quinta-feira eu faço hidroginástica na última aula. Aqui é bom, né? Igual aqui é modelo aqui, igual aqui não tem outro não. Bom, para começar a nossa conversa, Lázara, quais são os avanços trazidos pelo Estatuto? Como o Estatuto agora, 10 anos depois que ele foi instituído, houve muita mudança, houve muita melhora na condição do idoso? Bem, Camila, o Estatuto em si, ele já representa realmente um ganho para a sociedade brasileira, principalmente para a sociedade idosa, no que diz respeito a essa garantia e defesa dos seus direitos. Mas, por outro lado, existe uma diferença muito grande entre o que se prevê no Estatuto e aquilo que ocorre realmente na prática, né? Mas nós podemos sim considerar alguns avanços aqui em Goiás em relação à educação, por exemplo, né? Nós já temos algumas atividades, a UNAT, que é a Universidade Aberta à Terceira Idade, né? Que é um programa da PUC. A Prefeitura Municipal, a Secretaria de Educação, já instituiu na sua matriz curricular, em todo o ensino fundamental, conteúdo sobre envelhecimento. Os professores dessa rede municipal de educação já foram capacitados para tal, né? Na Universidade Federal, por exemplo, agora nós fizemos uma articulação com o reitor e o professor Edivar, e que acolheu a nossa solicitação e está incluindo agora em 21, 22 de novembro, o primeiro módulo sobre envelhecimento e drogas em todos os cursos do Centro de Formação sobre Drogas, né? Então, a gente vai começar a trabalhar essa questão do envelhecimento e drogas.
E na área da saúde também houve alguns avanços? Como é que nós estamos? Pois é. A área da saúde é uma área bastante difícil para a gente estar discutindo o efetivo avanço, né? Mas em contrapartida, na área da saúde, a gente pode verificar o seguinte: existe atendimentos e atendimentos, né? Outro dia mesmo eu estava vendo um jornal aí de um determinado canal, onde na cidade do interior estava feita uma denúncia sobre a falta de atendimento naquele município, né? A pessoa idosa que estava ali nas madrugadas, há muito tempo esperando. Então, ao ser acionado o secretário municipal de saúde, ele disse: agora nós vamos tomar mais cuidado e vamos atender a pessoa idosa. Então, enfim, é difícil de você medir, nós não temos estudos científicos que comprovem, aqui em Goiás nós não temos ainda esses estudos que comprovem essas mudanças, entendeu? Ou seja, que meçam o grau, em que medida essas mudanças, essas melhorias, esses avanços aconteceram, né? No âmbito do transporte, né? Aqui em Goiânia o estatuto é cumprido a partir de 65 anos de idade. Os idosos têm as suas locomoções, né, gratuitas, mas, por outro lado, a gente enfrenta um problema sério, que é a questão dos motoristas, né? Os motoristas, eles precisam e eles carecem ser formados no atendimento aos pedestres em relação ao respeito aos pedestres de modo geral e de maneira especial à população idosa, né? Então, passaporte do idoso. O governo do estado criou algo, né, que se chama um serviço, né, de VaptVupt, que nesse serviço de VaptVupt eles concedem esse passaporte do idoso, né? Para isso, as pessoas idosas precisam de recorrer a qualquer uma unidade do serviço VaptVupt e levando consigo os documentos pessoais, uma fotografia 3x4 e o comprovante de endereço, e ali fazer o seu cartão, né? Bom, agora falando um pouquinho mais de saúde, já que a gente já começou. Bom, doutora, como é que a senhora avalia as condições de vida do idoso hoje, que as pessoas têm vivido cada vez mais tempo? Elas estão conseguindo viver com saúde? Como é que a senhora percebe isso, já que trata todos os dias com esses idosos? Então, o idoso, ele tem mudado o perfil, né, ao longo dos últimos anos. Então, ele tem saído mais de casa, aquela figura da vovó dentro de casa, fazendo trabalhos manuais, não é já mais uma realidade concreta, né? Eles têm de sair mais para o mercado, até para o mercado de trabalho, apesar das vagas serem muito poucas para esse idoso. Grande parte deles é responsável pela renda familiar com a sua aposentadoria, que é um outro problema, né? Porque aí cria uma certa dependência desse núcleo familiar para esse ganho financeiro desse idoso. E no âmbito de saúde, a gente observa alguns ganhos, mas estão longe do ideal, né? Mesmo porque eu acho que o problema da saúde, do atendimento do idoso, começa nas universidades, nos centros de formações, onde a atenção dada ao curso de geriatria e de gerontologia ainda é muito insignificante diante do cenário que a gente vê, porque hoje na saúde o atendimento de emergência, de urgência e os próprios atendimentos ambulatoriais, eles são responsáveis por uma grande parte desse atendimento, e o atendimento não tem sido muito adequado, personalizado para esse idoso, o que acho que dificulta. Mas hoje nós já temos vários especialistas em geriatria em Goiás. A gente já tem um centro de referência em atendimento à saúde da pessoa idosa, que ainda não tem um tanto de profissionais e de espaço físico que a gente gostaria, mas já consegue fazer a diferença. O idoso que consegue ser atendido lá, ele tem menos intercorrências, ele tem uma qualidade de saúde muito melhor e uma qualidade de vida. E aí eu falo que quem tem um idoso dentro de casa sabe que a hora que esse idoso está bem, a qualidade de vida não só dele, como de todo o núcleo familiar melhora. Então, essas políticas de implementação de centro de saúde para idosos, eu acho que é uma coisa interessante que os governantes têm que se ater e proporcionar, né? Bom, vivendo mais, às vezes eles não conseguem viver sem doenças. E quais seriam os principais problemas enfrentados em relação à saúde do idoso hoje que a senhora tem percebido?
Olha, a gente, nos âmbitos de doença, a gente pode falar da hipertensão arterial, que é muito prevalente, a diabetes, as doenças de colesterol, as doenças do humor, a depressão é prevalente, a solidão tem sido cada vez mais comum e aí isso gera alguns transtornos desse humor e os transtornos neurodegenerativos, tipo doença de Alzheimer, que tem uma incidência aumentada, doença de Parkinson. E o problema, às vezes, da doença de Alzheimer, que eu observo, é a dificuldade da família identificar que esse paciente já está evoluindo com algum tipo de doença. Porque para nós é muito comum, a gente pensa que envelhecer é perder memória, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. E a família também só se preocupa com a memória do idoso quando ela já está bem debilitada e a gente tem poucos recursos para utilizar. Então, o ideal seria que a gente soubesse que o idoso que começou a ficar um pouquinho mais repetitivo, mais esquecido, que era interessante procurar essa ajuda. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua falando sobre a saúde do idoso e também sobre os 10 anos do Estatuto do Idoso.